maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para amedrontar, para derribar os chifres das nações que levantaram seu poder contra a terra de Judá e para a espalhar. Olha que maravilha! Nessa visão, os 4 chifres são as nações que se alinharam para destruir Israel e para destruir Judá. Dentre elas, Babilônia, por exemplo. Porém, segundo essa visão, o Senhor levantaria nações, que na visão é descrita como os ferreiros. O Senhor levantaria nações poderosas para castigar aquelas nações que oprimiram Israel. Veja que interessante. Eu falei no início que quem oprimiu Israel foi Babilônia, por exemplo, a mando de Deus. Deus levantou Babilônia para castigar Israel, mas depois Deus levantou outros reis para castigar Babilônia. A mensagem dessa visão, irmãos, é que o povo de Deus não precisava se preocupar com seus inimigos, pois o Senhor é quem cuidaria de cada um deles. Chifres, na antiguidade, simbolizava poder. Hoje não tem esse símbolo. A gente vê algumas figuras mitológicas com chifres grandes, né? Quem lembra do filme do Thor? Quando aparece o irmão do Thor, esqueci o nome do rapaz agora, o vacilão do Loki, com chifres imensos. Na antiguidade, chifre era sinônimo de poder, de força. Nessa visão, irmãos, o Senhor estava mostrando que ele destruiria o poder dos homens mais poderosos da terra, porque eles mexeram com o povo de Deus. Entramos na terceira visão, que é o homem com uma corda de medir, no capítulo 2. A partir do versículo 1. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vas tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Irmãos, nesses dias, provavelmente a cidade ainda estava sem muros, e exército não existia, não havia proteção nenhuma em Jerusalém. Cordel de medir era um instrumento de construção. Esse homem com cordel de medir só podia ser, mais uma vez, o Senhor. O que o Senhor estava mostrando aqui é que ele mesmo se encarregaria de proteger a cidade, o que resultaria em prosperidade para Jerusalém. Por isso, essa visão termina no versículo 5, dizendo assim: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Muro de fogo. Ou seja, para uma cidade sem proteção alguma. Não apenas sem muro, mas também sem exército. O Senhor levanta o profeta e fala, um profeta para falar: fiquem tranquilos. Quem vai proteger vocês sou eu. Que visão, né? A quarta visão. Zacarias viu o sumo sacerdote Josué trabalhando, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual, esse Josué não tem nada a ver com aquele Josué do início lá da história, do livro de Josué, não. Esse aqui é outro Josué, sumo sacerdote na época pós-exílio. Vou ler de novo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Nessa quarta visão, Zacarias viu o próprio Satanás tentando impedir o trabalho do sumo sacerdote.
Zacarias diz que viu o sumo sacerdote diante do anjo do Senhor, da presença do Senhor, obviamente trabalhando, e Satanás lhe opondo, segurando-lhe a mão direita. Como sempre, irmãos, quem se opõe à obra de Deus, quem cria dificuldades para o serviço ao Senhor, não são as demandas dessa vida, mas é o próprio diabo. Uma lição que a gente tem dificuldade de aprender. Quando algo nos faz servir menos e não mais, não é as demandas, não é algo natural, não são as demandas da vida, não é a correria do dia a dia que está fazendo isso, é uma obra maligna que está fazendo isso. A verdadeira oposição à obra de Deus vem de Satanás. Mas agora, para motivar o seu povo, o Senhor garantiu que repreenderia o opositor da obra de Deus. Os servos do Senhor são protegidos por Deus quando os opositores se levantam à medida que eles trabalham. Quinta visão, capítulo 4, a partir do versículo 1. A visão do candelabro de ouro de duas oliveiras. Para motivar seu povo, o Senhor prometeu uma liderança santa e ungida. Não vamos ler todo o relato dessa visão, mas o anjo que falava com Zacarias explicou que essa visão apontava para os líderes do povo que seriam capacitados pelo Espírito Santo para completar a obra do templo. Porém, irmãos, o que mais chama atenção na explicação do anjo foi quando ele citou um tipo de gente que ridicularizava a obra de Deus porque ela era muito simples. O templo construído em Jerusalém pós-exílio não tinha nada a ver com aquele suntuoso templo de Salomão. Era uma capela muito simples, de barro e de madeira. Imagina essa capela muito simples no início de sua construção. Então havia gente ali em Jerusalém que ridicularizava aquele início de obra. Olha o que o Senhor disse para essas pessoas no versículo 10, aqui do capítulo 4. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel aqui era o governador, o líder dessa construção. Preste atenção. Esse pronome esse aqui, na segunda parte do versículo, esse alegrar-se-á, o pronome esse aqui é uma referência a Deus e não aos que desprezam os humildes começos. O Senhor não está dizendo que aquele que despreza os humildes começos vai se alegrar mais tarde, não é isso. Esse aqui é Deus. Em outras versões, esse versículo fica mais claro da seguinte forma: não desprezem os humildes começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. É o Senhor quem se alegra. Essa visão era para motivar todos os que trabalhavam, em especial os líderes, para que não desanimassem com um começo tão simples, tão singelo, tão humilde. O Senhor, o verdadeiro dono da obra, ele ficava alegre com o simples início do trabalho. O trabalho iniciou, Deus já está feliz. Esse se alegrará ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Enquanto outros ficam esperando a obra tomar vulto, não é verdade? Enquanto outros ficam esperando a obra avançar, crescer, multiplicar de forma exponencial, para poder sentir alegria no coração, o texto está dizendo que o Senhor se alegrava ao ver a obra iniciada. Iniciada. Me lembro, a gente tem um conhecido chamado Andreas, um pastor batista, está no sul. Está bem no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Sarandi. Pensa um lugar frio, segundo ele. Sarandi. O homem foi para lá para plantar uma igreja. Passa anos e anos e anos e anos. Está com 4 irmãos, 5 irmãos, 6 irmãos. Depois de anos e anos e anos, tem um batismo. Aí quem olha assim, pensa, rapaz, mas a pessoa não consegue se alegrar com um trabalho desse. A pessoa se alegra com o que acontece nas multidões,
quando o trabalho cresce de forma exponencial. E a gente conhecendo o pastor André, hoje a igreja até cresceu. Procure depois lá, PIB, em Sarandi, está uma igreja grande, há um salão, mas, meu irmão, ele passou anos e anos evangelizando 3, 4 pessoas, discipulando 3, 4 pessoas. E de repente hoje alguém olha para aquele trabalho e consegue se alegrar. Mas o Senhor estava feliz desde o início, desde quando ele estava discipulando uma pessoa, uma família. Sexta visão, um rolo, um livro, né? Gigante voando, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler o versículo 2 para os irmãos. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voando que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Irmãos, um livro gigante, do tamanho desse salão praticamente. Era o que o profeta via voando. Esse livro enorme era um instrumento de correção que o Senhor usaria para castigar quem furtava e quem mentia em Jerusalém. O texto deixa isso claro. Dois terríveis males que poderia comprometer a saúde do povo, furtar e mentir. Quem praticava essas duas coisas tinha um encontro marcado com Deus. Então, queridos, mais uma vez, para motivar o povo nessa sexta visão, o Senhor prometeu que o mal seria castigado, que a igreja seria purificada, que a igreja seria santificada. A sétima visão, a mulher dentro de um efa, uma vasilha, né? Capítulo 5 agora, do versículo 5 ao 11. Para motivar o povo, o Senhor prometeu que Jerusalém seria purificada. Resumidamente, o que a profecia, o que o profeta viu nessa visão, nessa sétima visão, era uma grande vasilha com uma mulher dentro. O anjo disse que aquela mulher era a impiedade que estava sendo tirada de Jerusalém e levada para longe. A lição dessa visão é que era o Senhor quem purificaria o seu povo. Já estava mais do que provada a incapacidade do povo de se purificar sozinho. Aí entramos na oitava e última visão, no capítulo 6, no versículo 1 ao 8. Para motivar o povo, o Senhor prometeu agora patrulhar a terra. Olha como coincide com a primeira visão, né? Ele como o Senhor dos exércitos. Nessa visão, o Senhor prometeu que enviaria seu exército por toda a terra. Mas os grandes adversários de Judá nesses dias estavam no reino do norte. Estavam no norte, melhor dizendo. O Senhor prometeu que ele mesmo, o Senhor, protegeria a fronteira norte de Jerusalém. Ou seja, o Senhor falou o seguinte: eu vou enviar meus anjos para proteger toda a terra, mas aonde há mais perigo, lá eu mesmo acamparei. Olha o versículo 8. Estamos no capítulo 6 agora, não é verdade? Isso. Capítulo 6, versículo 8. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Ou seja, onde estivessem os maiores inimigos do povo de Deus, era lá que o Senhor estaria. Vamos pensar aqui o seguinte: se o Senhor tivesse enviado um anjo, já estaria bom, não é verdade? Um anjo já resolvia, né? Aquele anjo de fogo com a espada na mão, o pessoal vê muito por aí, já estaria resolvido. Mas o Senhor falou: não, lá, ó, onde vocês têm mais ataques, de onde vocês sofrem mais ataques do adversário, é lá que o meu espírito vai repousar. A primeira parte desse livro termina com uma grande promessa. Promessa de completa restauração, do versículo 20 ao 23, aqui do capítulo 8. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco,
porque temos ouvido que Deus está convosco. Olha que maravilha. Imagina como foi para um povo que estava começando sua história, ou recomeçando a sua história, depois de passar por um longo período de disciplina e vergonha. Se tem algo que a vergonha do pecado pode fazer conosco, é nos levar a acreditar que Deus não tem mais nada a ver com a nossa vida, que Deus agora rompeu o relacionamento conosco. Deus está dizendo justamente ao contrário: vocês serão tão abençoados, a minha presença no meio de vocês será tão visível que homens pagãos irão agarrar nas vestes de vocês, irá falar o seguinte: para onde você for, nós iremos, porque temos ouvido dizer que Deus está com vocês. Que mudança de vida. Assim termina as 8 visões de Zacarias aqui na primeira parte. A segunda parte do livro temos promessas de Deus, com a mesma intenção de motivar o povo. A primeira grande promessa do Senhor, no capítulo 9, o Senhor prometeu a chegada de um rei. Capítulo 9, versículo 9. Olha só o que diz. Eu vou ler, você que é alguém muito inteligente, você que já é você não perdia a escola dominical, você que já é muito experimentado, eu vou ler e você já vai saber de quem Zacarias está falando. Versículo 9 do capítulo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de uma jumenta. Obviamente, hoje todos nós já conseguimos identificar que esse rei que Zacarias viu sentado em um jumentinho é o nosso Cristo, é o nosso Senhor Jesus. O povo da época de Zacarias poderia não entender nada. Mas veja bem, para um povo que estava recomeçando sua história, que estava recomeçando a sua vida, deixou uma vida de pecado para trás, o Senhor Deus prometeu que eles receberiam um rei de verdade para reinar sobre eles. Essa profecia se cumpre em Mateus capítulo 21. Eu vou ler para os irmãos. Permaneça aí com a sua Bíblia em Zacarias. Mateus 21, a partir do versículo 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, ó versículo 4. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta? Zacarias. Versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho. O rei montado em um jumentinho. Nós somos os jumentos. O pessoal conta aqui de vez em quando você está num espetáculo, alguma coisa, cristão, e você vai aplaudir, no final das contas, aí o ator, o cantor recebe os aplausos, ele faz exatamente o que o jumentinho fazia. Enquanto o pessoal aplaudia o rei em cima do jumento, o jumento achando que era para ele. Igualzinho hoje, né? O jegue. A primeira promessa foi a chegada de um rei montado em um jumentinho. A segunda promessa foi uma purificação eterna, uma purificação perene, no capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Ou seja, o Senhor prometeu que nós viveremos, alcançaremos um dia que toda mentira, que todo falso profeta, que todo engano será tirado do nosso meio. Ansiamos por esse dia, não é verdade?
O Senhor ainda prometeu no capítulo 14 que ele, novamente, ele reiterou isso, que era ele quem pelejaria pelo povo. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 14. Eis que vem dias, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Presta atenção. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do meu povo não será expulso da terra. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Mais uma vez, o Senhor traz palavras consoladoras. O Senhor primeiro alerta aos irmãos, aos judeus, que viriam dias difíceis. A gente nunca encontra na promessa do Senhor promessa de tempo longo de paz e tranquilidade. Mesmo o povo que estava se reconstruindo, irmãos, acabaram de voltar, estão reconstruindo as vidas. O Senhor fala o seguinte: ó, vai vir dias difíceis. Inimigos vão se levantar e vai fazer verdadeira tragédia na vida de vocês. Mas eu, o Senhor dizendo isso, né? Eu vou pelejar por vocês como pelejei no dia da batalha. E por fim, a última promessa é que não haveriam mais ímpios na casa de Deus. Versículo 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecem sacrifícios virão, lançarão mão delas, e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Queridos, panelas aqui é uma referência a todo utensílio doméstico, mas principalmente naqueles dias, panelas que eram utilizadas para preparar comidas oferecidas a ídolos. O que Deus está dizendo aqui através do profeta Zacarias é o seguinte: chegará o dia que essa diferença vai acabar. Tudo que vocês têm serão santos ao Senhor. Não haverá mais diferença entre os utensílios domésticos, entre os utensílios da casa de vocês e os utensílios da casa de Deus. Olha que maravilha. Não é que os utensílios da casa de Deus perderão valor, não, mas que vocês entenderão que tudo que vocês têm é para a glória de Deus. E com isso, o mercador será eliminado. Aquele que faturava vendendo, que faturava, que lucrava com essas práticas idólatras em Jerusalém, perderia o emprego, seria eliminado. Porém, mercador aqui faz referência a esses impuros que comercializam a fé, mas também uma referência a todo tipo de homem iníquo no meio do povo de Deus. Segundo o Senhor, esses homens seriam aniquilados também. Assim termina a promessa, o livro, as visões, as revelações de Zacarias. Já sabemos, já falei isso algumas vezes, que a intenção principal das profecias de Zacarias era motivar o povo a renovar a esperança no Senhor. Era motivar o povo, renovar a esperança do povo, fazer com que o povo permanecesse fiéis em seu trabalho, em sua labuta, em sua obra, aplicando, exercitando as habilidades que o Senhor os deu, mas ao mesmo tempo que o povo permanecesse também fiéis à aliança com o Senhor. Duas coisas dificílimas, principalmente para aquele que tem noção do próprio pecado. O povo tinha acabado de sair de um período de disciplina. Quando um ser humano torna-se consciente de suas fragilidades, de sua pequenez, de sua pecaminosidade, quando a pessoa percebe que todos os males que lhe sobrevêm são consequência dos seus próprios pecados, isso tudo acontecia em Jerusalém nesses dias. Quando as pessoas percebem que é ela mesma a principal fonte de tragédias em sua vida, quando uma pessoa percebe que não pode mais culpar os outros por sua infelicidade, o coração aperta, a consciência pesa, o rosto cora de vergonha. Esse processo de conscientização do próprio pecado pode ser danoso, pode causar feridas muito grandes em muita gente.
É difícil demais reconhecer as culpas e ainda assim viver em paz. Nesse momento, irmãos, é que as palavras proféticas de Zacarias trabalham na vida de homens e mulheres desanimados, sobretudo pelo pecado. O Senhor, através do profeta, não minimizou o pecado do povo. O Senhor, através do profeta, não fingiu que eles não tinham pecados. O Senhor, através do profeta, não incentivou pecadores a sentirem-se vítimas. Mas o Senhor, através de Zacarias, disse que sabia exatamente o que aquele povo tinha feito, conhecia muito bem sua fragilidade. O Senhor tinha registrado cada um dos seus pecados, conhecia muito bem o caminho de iniquidade por onde eles caminharam. Mas, queridos irmãos, quais foram as primeiras palavras de Deus através de Zacarias nesse livro? Você se lembra o texto que nós lemos? Capítulo 1. Volte ao capítulo 1, versículo 3. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Ou como está em outras versões, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. A melhor opção para o pecador, ao reconhecer seu estado de pecado, não é se afastar do Senhor, mas é se aproximar mais ainda. Hoje, o pecador, ao chegar-se ao Senhor, recebe as mesmas promessas feitas pelo profeta Zacarias. O Senhor dos Exércitos protege a tua vida. O Senhor dos Exércitos se alegra com a obra que você só iniciou. O Senhor dos Exércitos cuidará dos seus opositores. O Senhor dos Exércitos purificará a tua caminhada. O Senhor dos Exércitos lhe dará um rei que vai governar sobre a sua vida. O Senhor dos Exércitos vai cuidar de você até o final. O Senhor dos Exércitos tem grandes outras promessas para a vida de cada um de vocês, desde que se achegue a Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Quero terminar com algumas aplicações. A primeira, hoje com Zacarias aprendemos que o Senhor não apenas nos dá uma missão, mas Ele mesmo garante que sempre estará conosco para cumprirmos essa missão. O Senhor não chegou para o povo e falou: ó, construa o templo e se virem nos 30. Agora é com vocês. Não foi isso que ele disse. Ele disse: se empenhe na obra e eu estarei com vocês. Os falsos deuses esperam que os seus seguidores se virem sozinhos. Nosso Deus não, ele caminha ao nosso lado. Ele nos dá uma missão. Ele nos dá condições de cumprir a missão. E ele mesmo trabalha conosco na missão. Então trabalhe mais para o Senhor e não menos. Crie uma resolução para esse ano. Servir mais e não menos. Doar-se mais e não menos. Entregar-se mais e não menos. Verifique tudo aquilo na tua vida que está fazendo, que está esgotando as suas forças. De vez em quando nós nos deparamos com irmãos aqui, nosso meio completamente esgotado, cansado fisicamente, oferecendo para Deus um culto que é o resto de sua força física. Não porque estava trabalhando ontem até tarde, mas porque gastou toda a sua energia, gastou toda a sua força em coisas que poderiam ser evitadas para oferecer o que há de melhor para o Senhor. Me lembro quando era garoto, faz pouco tempo, 2, 3 anos atrás. Eu ia para retiro, eu me esbaldava o dia inteiro. E o dia inteiro muito intenso e chegava na hora do culto à noite, estava dormindo. Óbvio, eu dei para o Senhor o resto de mim. Eu separei para o Senhor o que restou. Na verdade, eu nem lembrei de separar nada para Ele. Eu tomei uma consciência que eu tinha que descansar durante o dia. Perder um tempo ali da festividade, da festa, eu tinha que descansar para eu estar inteiro na hora do culto. Faz sentido isso para você? Faz sentido você planejar a tua semana de forma
que você consiga chegar inteiro aqui no domingo pela manhã? O Senhor ele não vai te dar uma missão e depois vai te sobrecarregar de tarefas para impedir que você sirva com maestria, com excelência. Não. Ele te dá uma missão. Ele te fornece elementos, condições, instrumentos, capacidade, habilidade para servir com excelência. A gente que se enrola completamente. Mas a principal lição do texto de Zacarias é que Deus sempre nos dará oportunidade de recomeço. Sempre, sempre. Eu sei que na prática, né, nada muda com a mudança de ano. Muda a agenda, o calendário, mas sempre tem um chato para vir nos lembrar, né? Isso não quer dizer nada. Isso aí é coisa inventada pelos homens. Mas uma mudança de ano é uma excelente oportunidade para nós criarmos resoluções. Resoluções de mudança de vida, mudança de hábito. E quer ver boas resoluções para você, para esse novo ano? Se consagrar mais ao Senhor. Fugir mais daqueles pecados que estão te atormentando, te perseguindo há anos. Mudar seu temperamento diante de Deus. Abandonar as velhas práticas. Abandonar velhos hábitos. Iniciar uma boa leitura bíblica. Iniciar uma leitura contínua da palavra de Deus. A mudança de ânimo é uma boa oportunidade para a gente fazer um check-up, né, de nossa história e tirar tudo aquilo que está nos atrapalhando, servir melhor o Senhor e os irmãos, para a glória de Deus. A gente vai ficar admirado com o tanto de coisas que podem sair da nossa vida. Como a nossa agenda pode se enxugar cada vez mais. O Senhor sempre nos dará a oportunidade de recomeço e Ele sempre estará do nosso lado. Por fim, confiemos sempre nas promessas do Senhor. De todas as promessas do Senhor, quero destacar somente 3, que acredito que são as principais. Ele prometeu que nos ama, ele prometeu que estaria conosco sempre, e ele prometeu que voltará para nos buscar. É desse tipo de promessa que eu faço, que eu falo. Agarrem-se nessas promessas de Deus. Ele garantiu que ele jamais deixaria de te amar. Ele garantiu que jamais te deixaria sozinho, sozinha. E ele garantiu que voltará para nos tirar daqui. Promessas suficientes para nos manter de pé. Não é verdade? Vamos falar com Deus. Pessoal da música, por favor. Pai amado, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado a Deus por ter falado conosco mais uma vez e ter simplificado para a gente textos tão difíceis, ó Pai. Mas que agora nós vamos conseguir lê-los com outros olhos, outra compreensão. Mas que nós saiamos daqui, Senhor, com o coração radiante, porém com a tua palavra gravada em nosso coração. Palavras de motivação vindas do próprio Deus, não minhas, Pai. Principalmente de que o Senhor é quem nos capacita, o Senhor está conosco, o Senhor guerreia nossas guerras, cuida de nossos adversários, mas também trabalha em nossa vida, nos purificando, nos livrando de nossos pecados. Ah, Pai. O desejo nosso é viver somente para Ti. E para isso nós sabemos que nós não temos forças suficientes. Contamos com a Tua graça em nossa vida. Em nome de Jesus. Força